É por isso que eu batalho para que o projeto de justiça restaurativa, ele realmente se torne uma política pública, porque como que funciona o projeto? Primeiro, assim, de acordo com a resolução 225 do CNJ, sobre justiça restaurativa, assim, você tem que abarcar as 3 dimensões: a institucional, a social e a relacional, né. Então, as instituições têm que participar, têm que estar lá, e a social também. Se a gente não tiver esse olhar amplo, a gente não vai conseguir, porque a justiça restaurativa, o projeto que a gente trabalha, da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de Pinheiros, ele pressupõe círculos semanais, onde a gente traz uma conversa com um processo circular com os dependentes químicos, semanalmente, e essa questão da rotina, de você manter essa, essa frequência, isso vai trazendo mudanças, até do ponto de vista da neurociência, você traz mudanças cerebrais, porque você traz uma mudança química no organismo. Então, a justiça restaurativa, como ela está, o projeto como ele foi desenhado, dentro da metodologia, dentro da prática abordada pela Kay Pranes, você tem um check-in. Esse check-in, a pessoa vai falar um pouco de si, vai contar um pouco de como ela está chegando. Depois você tem a parte da contação de histórias. Depois você tem uma reflexão. Cada semana é uma reflexão diferente sobre um assunto que, para aquelas pessoas, são assuntos relevantes. Então, esse aprendizado coletivo que você vai aprendendo um do outro, vai mudando também toda a química do cérebro. Porque quando você Uhum. usa a peça de fala, você está mostrando para as pessoas, elas estão saindo do automatismo e da reatividade para entrar numa postura reflexiva, para esperar o outro responder. Então, quando essa pessoa vai ter uma situação de conflito ou uma situação onde ela teria que ser um pouco mais, ela seria mais reativa, com essa frequência, com esse, com, participando do círculo regularmente, o organismo dela vai entendendo que, opa, espera aí, não preciso ser reativo, eu posso pensar, no círculo você vai desenvolvendo essa capacidade de ter uma postura reflexiva. Uhum. A própria contação de história, ela entra ela pega estimula uma parte cerebral, que é essa parte aqui da frente, que é o córtex pré-frontal, particularmente o giro singular. Então, quando você estimula esse giro singular, você está estimulando a empatia. Então, ouvir as histórias que as pessoas vão contando sobre si, ela vai desenvolvendo nela a empatia pelo outro. Então, ela também vai rompendo esse vínculo com a violência, à medida que ele Sim. começa a ter um olhar um pouco mais pelo outro, começa a desenvolver um olhar para si mesmo, né, começa a ter esse entendimento, esse autoconhecimento sobre, sobre quais são os gatilhos dele, o que o leva a estar naquela situação, o que ele está buscando. Então, você vai mudando o comportamento dessas pessoas. Então, esse trabalho, esse projeto de justiça restaurativa dentro da dependência química, ele é muito efetivo, né, por trazer toda essa transformação, essa modulação de comportamento interno, mas o projeto, como ele traz ainda essa dimensão social, a gente tem uma reunião com o grupo gestor mensalmente. E esse grupo gestor, onde todos os atores que participam desse projeto fazem parte. Então, a gente tem a presença da Secretaria da Saúde, a Secretaria do Desenvolvimento Social, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria do Desenvolvimento do município. Uhum. Então, todos esses atores vão contribuindo de alguma maneira para que esse projeto fique cada vez mais enriquecido. Então, por exemplo, a Secretaria do Trabalho nos oferta, a cada mês, algumas vagas do programa Operação Trabalho, que é o POT. Então, as pessoas
ali, de acordo com a equipe técnica, que estão prontos para ser inseridos numa situação laboral, então elas vão ser indicadas para a equipe da Justiça Restaurativa, que faz, né, esse vínculo, né, pela rede com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e indica essa pessoa para o POT. Então, o POT tem 2 tipos de trabalho. Tem o trabalho de 6 horas e o trabalho de 4 horas. São trabalhos remunerados, a pessoa pode ficar até 2 anos inserido nesse pote, e o fato de ser essa carga horária um pouco mais reduzida, ele vai ter tempo para continuar o tratamento dele e para buscar aperfeiçoamento. Então, essa pessoa vai ser estimulada a estudar, a fazer cursos, a buscar trabalhos formais. Nós tivemos, no ano passado, 22 inseridos no final de novembro. A gente estava com todo 22 pessoas da moradia monitorada inseridos no pote. Desses 22, 18 continuam inseridos, 2 foram para empregos formais, contratados pela própria organização que estava oferecendo esse programa do POT, e 2 tiveram recaídas. Então, você vê, a porcentagem de pessoas que estão conseguindo se reestruturar é muito alta, desde que você dê as condições. Então, sim. muito E foi o que você importante. falou, né, da mudança, quando você fala da mudança de estímulos, né, também neurais, para mim isso tem muito a ver com afeto, né, tipo, quando a gente sente amor, afeto, acolhimento, a gente recebe sinapses, né, e mudanças químicas no nosso Exato. corpo. Então, o quão potente é você se sentir escutado, né, se sentir ouvido, enfim, e acho que a outra coisa que eu ia colocar, que eu acho que às vezes é meio fogo no parquinho quando eu falo isso, é que eu sinto que tem uma questão muito de classe também, né? Quando a gente vai falar sobre drogas, porque é isso, a gente vai conversar sobre drogas, a primeira coisa que vem na cabeça é dependência química, pessoas em situação de rua, como se eu não usasse, como se as pessoas não usassem, e como se isso não fosse amplamente fomentado, né? Tipo, onde que tá, desculpa, o dinheiro que fomenta propagandas de cerveja, e o quanto eu vivia na minha adolescência, desde pequena mesmo, assim, 11, 12 anos, a lógica do se você não encher a cara, você não é gente fina, se você não experimentar a droga, você não é muito legal. Então, o quanto a gente não discute essa cultura, a gente não fala sobre isso, mas a gente fala que o dependente químico que está em situação de rua, isso daí tá errado, drogas é errado. Mas a minha droga na balada tá tudo bem, porque é recreativo. Então, não sei, eu acho isso extremamente importante de falar, porque senão a gente fica catando os cacos de quem tá ali sofrendo na doença, mas não fala do porquê que a gente normaliza isso acontecer nos nossos ciclos sociais, né?